dia, senhores. Bom dia, senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com os senhores aqui. E, em vista que já exaustivamente falamos em neutralidade, alocação dos dados, eu gostaria, na verdade, de mudar completamente o enfoque que, no fundo, na hora de se fazer uma legislação, a gente acredita que tem que ter um pano de fundo, o que nós queremos. E nós, na Brascom, um dos pilares do que nós gostaríamos de conquistar, e tal, o Executivo testemunha disso, porque nós estamos trabalhando disso desde o governo do presidente Lula, nós gostaríamos que o Brasil fosse muito importante no mundo da internet, no mundo da nuvem, que nós conquistássemos e fôssemos um grande polo de data centers dentro do Brasil, com custos adequados, e acreditando que, com esses custos adequados, nós atrairíamos investimentos, nós atrairíamos novas receitas advindas do exterior. Ou seja, eu acho que, quando se faz uma regulação, é lógico que vamos pensar em privacidade, é lógico que vamos pensar nos direitos e deveres do cidadão, do Estado, das relações bilaterais. Mas também, se nós esquecermos, se houver o consenso de que nós queremos ser grandes, eu, com a minha idade, eu já passei eu vi vários trens passarem pelo Brasil. Eu vi o trem da microeletrônica, nós perdemos. Eu vi o trem da reserva de mercado, onde eu fui um dirigente durante quase 20 anos e vi e senti algumas coisas que ganhamos, mas muitas coisas que perdemos. E, nesse momento, eu posso garantir aos senhores que mais um trem está passando. Só que a decisão tem que ser rápida, porque esse trem é trem-bala. Com relação ao primeiro conceito de nuvem, a nuvem já foi criada no sentido de que o processamento vai ser tão intenso, vai ser tão grande, que precisa minimizar o custo. Então, a nuvem já foi criada no sentido de compartilhar recursos. Esses recursos podendo ser facilmente escaláveis e cada um pagando pelo que usa. O mundo também está mudando. E as leis, elas, na verdade, elas têm que ser... Por isso, muitas vezes, com relação ao Marco Civil, a gente coloca, não, o Marco Civil é como se fosse uma constituinte. Ela pode ficar imutável, porque ela trata de conceitos que não mudam com a tecnologia. Agora, se nós começarmos a fazer um Marco Civil que se liga a tecnologias, nós todos os anos vamos estar revendo o Marco Civil. Eu vou mostrar uma ideia mais para frente. Mas o que está acontecendo? Em primeiro lugar, o uso da internet ou da nuvem, principalmente, está permeando de uma maneira astronômica muitos setores que a gente não habitualmente usava. Veja o caso da saúde, da educação, da segurança, a bancarização, que nós temos um desafio imenso ainda pela frente no próprio Brasil, de bancarizar mais 50 milhões de pessoas, da transparência, que cada vez está começando a ficar maior, e isso significa mais dados, e a competitividade. Competitividade, que é o tema que nós não paramos de falar mais no Brasil, porque nós não nos sentimos competitivos em geral. E, dentro desse bonde, nesse trem que nós estamos vendo passar, ainda tem coisas que vão acontecer, que sejam a mobilidade, que está explodindo, a social media, que está explodindo, o Big Data, que vem vindo, a cleantech e a segurança. Ou seja, dentro do conceito já apresentado anteriormente para o Sinditele Brasil, de fato, o que vem pela frente é alguma coisa astronômica. E, tirando uma fotografia do mundo, a gente percebe onde está mais iluminado, e a gente vê que nós temos também um grande desafio, porque a América do Sul está quase que apagada, com exceção ali do Sudeste, o Sul, o Cone Sul. O Cone Sul e o restante. É evidente que tem a Amazônia, ali também não há tanta necessidade, mas, de qualquer maneira, nós estamos ainda quase que terceiro-mundistas em relação à iluminação, à internet.
existe uma oportunidade, e essa oportunidade, senhores, não é uma oportunidade que nós estamos enxergando sozinhos. E, por isso, precisamos de marcos regulatórios amigáveis. Eu adoraria que nós estivéssemos processando aqui para a Alemanha, para a Espanha, para a Inglaterra e mesmo para os Estados Unidos. Para isso, nós precisamos nos preparar dentro de leis que respeitem as leis de fora e sejam suficientemente seguras para as leis brasileiras. Esse mercado, no Brasil, atualmente, ele tem crescido, há uma previsão de crescimento, no caso de data centers, na base maior do que o crescimento de TI em si, é quase de 10% ao ano. E nós estamos falando, num estudo que nós fizemos com a Frost & Sullivan, que de 2013 a 2017, nós estamos prevendo um investimento em data centers de 47 bilhões de reais, que se divide em espaço físico, hardware e software, energia, refrigeração, infraestrutura e telecom. Aí é que vem os problemas, porque muitas vezes a gente cria regras, nós somos especialistas em criar mercados cinzas, porque muitas vezes a gente obriga o usuário a pagar por coisas que ele procura naturalmente alternativas que muitas vezes não são muito ortodoxas. Só para citar um exemplo, uma empresa comprou um data center nos Estados Unidos, uma empresa conhecida nossa. O susto que ele levou é que, na hora que ele comprou esse data center nos Estados Unidos, esse data center tinha 140 clientes brasileiros, que provavelmente devem estar pagando com cartão de crédito os seus serviços. Por que isso? Porque nós não somos competitivos. Por mais que a gente faça leis, a gente está acostumado a isso, essa é a nossa vida de sempre. Por mais que a gente se proteja, sempre vão existir alternativas, porque, não sei se é o brasileiro ou o ser humano, é extremamente criativo quando se trata de economizar. Quando a gente monta um data center no Brasil, esses números são essa máxima que nós tivemos, mas, de qualquer maneira, também houve um acompanhamento em toda a América Latina, com exceção dos Estados Unidos, que valorizou a moeda. Mas esse data center, estamos exemplificando data centers similares. No Brasil, ele custaria 60 milhões de dólares para ser feito, no Chile, 51, no México, 48, e indo no limite inferior, em Miami, por exemplo, 43 milhões. E a gente nota no vermelho que a tributação brasileira, mas, como de costume, é a maior do mundo, tá? Principalmente entre esses nossos concorrentes. Na hora que nós falamos da operação desses data centers, se um mesmo data center, com a mesma configuração, estivesse instalado no Brasil, ele custaria quase $1 milhão para ser operado com o mesmo número de pessoas que os outros países. 71 milhões no Chile, no México, 61 milhões, e no limite mais barato, em Miami, 51 milhões de dólares anuais. Então, nós estamos vendo uma grande oportunidade passando na nossa frente, onde muitas coisas em que nós queremos impor acontecerem. Por que alguém vai colocar os dados dele em outro país, se ele pode colocar perto dele? E existe um problema cultural, vai existir um problema de transição, porque nós estamos vivendo uma ruptura, na verdade, se ele tiver aqui do lado preços competitivos. É essa a nossa defesa, muitas vezes, que tem sido mal interpretada. Nós não somos contra a colocação de dados no Brasil. Nós só achamos que, ela sendo obrigada, nós vamos gerar mercado cinza, e ela sendo obrigada, nós vamos aumentar o custo do Brasil. Agora, eu acho que o Maximiliano, que está do meu lado, é testemunha como nós vamos de corredor em corredor no Executivo, falando, vamos fazer estudo e vamos fazer desse país um país extremamente competitivo num negócio que vai ser o mais importante daqui para frente.
Nós estamos falando numa receita de 84 bilhões até 2017, já com o mercado interno, mas aqui estão os investimentos, por isso essa discrepância, e podemos ir buscar nos nossos vizinhos, que não têm escala, nós podemos nos colocar como o hub da América Latina, e buscar mais 8, 9, 10 bilhões de reais de serviços, de divisas. Então, concluindo, o que a gente pode dizer dentro dessa minha colocação, é que o armazenamento dos dados não obedece, desde o princípio da internet, divisões por fronteiras nacionais. O acesso não autorizado de dados dos usuários da rede, envolvendo políticas de segurança nacional, é fenômeno novo. O mundo todo está apanhando com isso. É um fenômeno novo e deve ser tratado no contexto das relações bilaterais e multilaterais entre nações. E nós estamos vivendo esse exemplo nesse momento, onde existem reuniões, são chamados embaixadores, a presidenta vai desenvolver e vai conversar, e de alguma coisa vai acontecer. Porque o problema com a tecnologia é que nós vivemos uma ruptura, e uma ruptura muito grande, e nós não podemos continuar tratando, solucionando problemas como nós solucionávamos antes da ruptura. Após a ruptura, a forma de negociação, a forma de proteção, a forma de acordos começa a mudar. E o mundo todo está apanhando nisso. Isso não é o nosso privilégio. A Alemanha, por exemplo, agora, no ano passado, trocou todas as leis que ela tinha em relação à internet, porque a anterior era de 96 e estava completamente defasada. Por isso, nós criamos, inclusive com o Ministério da Justiça, um seminário no primeiro semestre desse ano, onde nós chamamos a União Europeia. Por que eu chamamos a União Europeia? Porque nós gostaríamos que as nossas leis fossem amigáveis com a União Europeia, para que a União Europeia se tornasse um mercado do Brasil. Enfim, a mesma coisa com os Estados Unidos. Tem a Digital Europe, que é a Brascom, digamos assim, da Europa. Existe a ITI, que é a Brascom dos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo conversando para que a gente possa fazer acordos ou leis que atendam internamente, evidentemente, a todos os países, mas que também sejam amigáveis e aceitáveis, porque um alemão pode chegar aqui e dizer, olha, vocês não estão protegendo minha patente, vocês não estão dando a privacidade que eu gostaria que desse com os dados. Esse é o acordo que, muitas vezes, eu tenho recomendado. A segurança de dados tem sido mantida pelo uso de tecnologias adequadas e não necessariamente pela localização física dos data centers. A gente fala isso, mas, por outro lado, a gente fala isso e a gente quer que os data centers venham. É um contrassenso? Não. É que a bandeira principal é o data center competitivo. Não precisa mais fazer esforço nenhum. A obrigatoriedade ou não de armazenamento local de dados deve ser tratada em legislação específica, porque se nós começarmos a tratar de privacidade de dados dentro do Marco Civil, nós vamos passar 10 anos e nós vamos ainda estar discutindo o Marco Civil da internet. Não que não seja importante, mas é extremamente matéria complexa e nós somos, na América Latina, perto dos países que estão querendo brigar conosco, os mais atrasados. O Marco Civil da internet ele tem que ser votado o mais rápido possível. Os nossos vizinhos todos já estão trabalhando dentro de um guarda-chuva de proteção e nós não temos nada. Nós já estamos perdendo data centers multinacionais para outros países vizinhos. O próprio Chile, por exemplo, nós perdemos uma agora. Uma grande multinacional ia se instalar no Brasil e está dando um tempo para ver se ela tem a proteção e os custos adequados. E acabou alugando data centers já existentes no Brasil para prestar serviço, enquanto ela ia investir 250 milhões de dólares. As decisões de caráter temporal, acesso a dados, devem ser separados das de caráter estrutural, localização dos dados. Nós estamos misturando muito as coisas. A primeira refere-se a políticas de governança de dados entre nações e a segunda de competição entre nações. As decisões sobre governança podem afetar negativamente as políticas competitivas com o aumento do custo do Brasil.
e sem garantias de êxito no controle de acesso aos dados. O Brasil é o menos, conforme eu tenho dito repetidamente, o Brasil é o menos competitivo em custo entre os países da América Latina, tanto na implantação quanto na operação de data centers. A obrigatoriedade de localização pode prejudicar o acesso a inovações, porque se nós fizermos essa obrigação, evidentemente as inovações vão ocorrer para o resto do mundo e depois elas virão para o Brasil. E nós estaremos prejudicando os nossos usuários. A obrigatoriedade pode prejudicar os usuários em acessos a serviços e funcionalidades e inovações. E pode também prejudicar a pequena e média empresa, que é o grande alicerce, quer dizer, a grande solução para as pequenas e médias empresas deverá ser a nuvem, porque isso vai trazer um barateamento muito grande e elas são 90% das empresas do Brasil e 20% do PIB. E, mais uma vez, nós estamos falando em competitividade. Para finalizar, eu não sei se tem alguém do Estado de São Paulo aí, mas eu fiz umas pequenas modificações numa árvore que nós achamos muito interessante. Só que nós denominamos o tronco o Marco Civil da Internet. E, em seguida, nós vamos continuar trabalhando. Isso é um trabalho interminável, alguns já feitos, outros em andamento, no sentido de que a gente tem que trabalhar com direitos autorais, a gente tem que fiscalizar o PL 3133, que quer fiscalizar o ECAD, a gente tem a Lei Azeredo, a gente tem a Lei Carolina Dickmann, a gente tem anteprojetos de uso de dados pessoais, a gente, quer dizer, é uma infinidade de assuntos que nós vamos ficar aqui discutindo 4, 5 anos, e nós precisamos de um marco civil da internet. Então, é essa a grande mensagem, e que eu espero que dentro do Congresso se entenda que constituinte é constituinte, gente, e entrar no detalhe e regulação são outras coisas. Nós vamos ser atropelados, inclusive, por coisas imprevisíveis, porque nós estamos vivendo um mundo completamente novo. E, para isso, nós vamos incessantemente criar novas leis. E eu quero deixar claro, porque eu acho que não ficou da última vez, que a preocupação do Poder Executivo na elaboração que aumente a competitividade dos data centers no Brasil, que acarretará um movimento natural na instalação dos data centers no Brasil, ela existe e é uma preocupação, e que nos dá satisfação, porque nós acreditamos que seja esse o caminho para que a gente traga todos os data centers, todos os dados, de uma maneira natural, para o Brasil. Obrigado.